Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor Álvaro Portugal, um homem que tem uma relação muito forte com o basquete blumenauense, por que não dizer do estado de Santa Catarina. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa. Olha, o prazer é meu de ter a oportunidade, né, de exaltar as virtudes do nosso basquetebol e principalmente por poder contar um pouquinho da nossa trajetória aqui, que nós tivemos o privilégio de, no ano de 77, de receber a tarefa do então presidente da fundação, que na época era Comissão Municipal de Esportes, o saudoso Ramiro Ridiger, de criar uma equipe nova de basquetebol, já que no ano de 77, que os Jogos foram em Florianópolis, foi o primeiro ano que teve o basquete feminino. E eu, chegando aqui, vim para dirigir a equipe masculina, que era uma equipe muito forte, e a feminina, naquele momento, não existia. E eu tive a incumbência de criar, e felizmente deu tudo certo. Hoje, Blumenau é o maior campeão do basquetebol feminino dos Jogos Abertos, com 18 conquistas, né? E eu tenho orgulho de dizer que diretamente participei de 16, né? Porque agora fazem 2 anos que estou aposentado, embora não abandonei, acompanho, mas agora já como torcedor, como aficionado do basquetebol. Mas me orgulho de dizer que criei e estive envolvido desses 18 títulos em 16. Bom, Álvaro, o senhor veio para Blumenau muito jovem, né? O senhor é gaúcho lá da fronteira, né? Eu sou gaúcho de Uruguaiana, da fronteira, né? Eu vim para Blumenau com 24 anos. Na época eu tinha acabado de me formar na Universidade Federal de Santa Maria e trabalhava com escolinhas de basquete do Corinthians de Santa Maria, que é um clube com muitas tradições no basquetebol gaúcho. Então o basquete acompanha desde a adolescência. Desde adolescente. Eu joguei em Uruguaiana até os 18 anos, né? E depois me vi numa encruzilhada, ou seja, ou eu continuava jogando ou tinha que estudar. Eu optei por estudar. Quando passei no vestibular de Santa Maria, fui me preocupar com a minha formação. E felizmente, quando estava formado lá, surgiu a oportunidade de vir aqui para Blumenau. Essas voltas que a vida dá, né, que eu jamais pensei em vir para Santa Catarina naquela época. E graças a Deus caí numa cidade maravilhosa, que me acolheu muito bem, que vim, venci, me radiquei aqui. Meus filhos 2 são blumenauenses e adoro essa terra aqui que me recebeu de braços abertos. E como é que foi? O senhor veio a convite, caiu aqui e aqui ficou? Como é que foi essa vinda para Blumenau? Olha, a vinda para Blumenau foi uma coincidência que nós estávamos em Santa Maria no final de 76 e nós encontramos com um colega, professor Carlos Alberto Ávila, que era nosso colega lá em Santa Maria, tinha se formado um ano antes de nós e tinha sumido. E nós encontramos ele em Santa Maria no final do ano de 76 e perguntamos onde é que ele estava. E ele nos falou que estava trabalhando em Blumenau, na FURB, e trabalhando com ginástica olímpica. E falou muito bem de Blumenau, pelo esporte, nos contou tudo o que acontecia aqui e nos entusiasmou. E nós, recém-formados e tal, a gente falou para ele que quando ele retornasse, porque era fim de 76, quando ele retornasse para o ano de 77 para Blumenau, que ele verificasse junto aos dirigentes aqui, se tivesse uma vaga para a gente vir aqui para conhecer Blumenau e possivelmente trabalhar. A gente falou isso para ele e felizmente deu tudo certo. Em fevereiro ele nos ligou, dizendo que tinha surgido a oportunidade, se nós tivéssemos interesse a gente vinha. Naturalmente que a gente veio, a gente era jovem, tinha 24 anos e não tinha uma experiência, como eu disse anteriormente, eu tinha experiência em escolinha de basquete, joguei basquete,
Mas assim, para dirigir uma equipe adulta, do nível do basquetebol daquela época de Blumenau, a gente não tinha experiência, mas deu tudo certo, viemos aqui, estamos até hoje. Deixa eu entender, então essa oportunidade que o senhor buscava e que ela aconteceu foi no basquete, não foi dentro da tua formação acadêmica de professor de educação física? Não, foi no basquetebol, porque quando a gente conversou com o professor Carlos Alberto Ávila, ele que estava já integrado à equipe de Blumenau com a ginástica olímpica, ele sabia que a gente trabalhava com basquetebol lá no Corinthians Santa Maria, a gente falou que gostaria de trabalhar no basquetebol. E ele veio para cá e, vamos dizer assim, depois eu vim saber da história, né, porque eu vim trabalhar no Vasto Verde, né, que o basquetebol sempre funcionou, era da fundação ou da comissão de esportes dentro do Vasto Verde, aquela parceria que até hoje existe. E quando aqui cheguei que eu ouvi falar e conheci quem era Nelson Buzzarello. Ou seja, o Nelson Buzzarello, que leva o nome do ginásio do Vasto Verde, infelizmente tinha falecido e por isso abriu a vaga do basquetebol. O professor Valmor Bus trabalhava também no Vasto Verde com o voleibol e em virtude do falecimento do saudoso Nelson Buzzarello, o Valmor estava acumulando os dois cargos e havia necessidade, havia uma vaga para alguém treinar basquetebol. Logicamente que a oportunidade apareceu e como o pessoal não conhecia, lógico, a gente ficou uma semana aqui fazendo testes, diríamos assim, né? Ministrando treinamentos à equipe. Felizmente o pessoal gostou da gente e deu certo. Mas é como eu costumo dizer, essa vida dá tantas voltas que eu vim para dirigir o masculino, na época, que era uma equipe muito forte, e nessas voltas que a vida dá, vamos dizer assim, o que me segurou aqui foi a criação do feminino que deu certo, portanto a gente criou, lógico que teve a capacidade de criar, mas teve a sorte de ter essa oportunidade, já que no momento não existia o basquete feminino. Primeiro ano que foi disputado os Jogos Abertos, em 77. Deu certo e o seu Ramiro, que era uma figura maravilhosa, que tinha uma visão fantástica do esporte, ele fez uma previsão que o basquetebol feminino já estava muito bem encaminhado e que eu ia ter muito sucesso com aquela equipe que eu criei. E, palavras sábias, o basquetebol não é por acaso que hoje é um detentor das maiores títulos de Santa Catarina. Então, a primeira participação do basquete feminino de Blumenau em Jogos Abertos aconteceu em Florianópolis, 1977. E qual foi a posição da equipe blumenauense nessa primeira participação? Olha, naquele primeiro ano, existia aqui no estado somente uma equipe mais veterana, diríamos assim, que acabou ganhando o título pelo ser mais experiente, que era a equipe de Criciúma. Portanto, Criciúma já disputava os Jogos Universitários naquela época, e Criciúma, valendo-se da sua experiência, foi o primeiro campeão dos Jogos Abertos no basquetebol feminino. E as demais equipes, nós, Florianópolis, Joinville, que sempre foi o nosso maior adversário, eram tudo equipes novas. Apesar de representar o adulto, as meninas tinham uma média de 15, 16 anos todas, na época. E ficamos em terceiro lugar. Criciúma em primeiro lugar, Joinville em segundo e nós em terceiro. Só me causou uma dúvida aqui na sua resposta, porque eu disse que era a primeira participação de Blumenau no basquete feminino. Certo. Era também a estreia do basquete no JASC? Estreia do basquete no JASC. No feminino? No feminino. Porque você pega a estatística que hoje a Feira Esporte faz, do quadro dos campeões, o basquete feminino começa em 77. Quer dizer, 17 anos depois que surgiram os Jogos Abertos, em 1960. Isso, né? Já que foi em 60, né? Então, quer dizer, a tua caminhada inicia no basquete justamente quando ela também inicia dentro da competição, né, do JASC. Com certeza, e tivemos a felicidade já no segundo ano, que foi em Caçador, nós já levantamos o título, e no terceiro ano, que foi em Blumenau, em 79, ganhamos também. E tem um caso muito, que eu costumo sempre relembrar, que me marcou, em 79, Jogos Abertos em Blumenau, que foi fantástico.
Eu me lembro até hoje, o Galegão, tiveram 4 finais naqueles Jogos Abertos de 79, no Galegão, começando às 14 horas. Nas 4, o Blumenau estava envolvido, ou seja, o Galegão lotado, começou com o basquete feminino, depois o basquete masculino, depois o voleibol feminino, depois o voleibol masculino. E Blumenau ganhou as 4. Tu imagina a festa. Dentro de Blumenau, Galegão lotado, 4 finais dos Jogos Abertos e Blumenau ganhou as 4. Quer dizer, ali começou uma trajetória para nós assim fantástica. Ali a gente pôde ver a dimensão, já que a gente estava nos primeiros passos, vamos dizer assim, do que representava na época e ainda representa os Jogos Abertos, embora hoje eu diria que é natural, as coisas mudam e mudou bastante o perfil dos Jogos Abertos de que era antigamente e do que é hoje. Portugal, o senhor menciona algumas coisas, né, da história do JASC, em especial da modalidade de basquete aqui de Blumenau, e aí colocou aqui no programa nomes que são referência no esporte, não só aqui no estado. Ramiro Hideker, né, que foi, inclusive assumiu como prefeito, era vice, mas acabou por um período sendo prefeito da cidade, que dá nome ao Geoparque. Isso. O próprio Nelson José Buzarello, que nome do ginásio. E claro que algumas pessoas se destacaram, personagens que ajudaram a alavancar o esporte da cidade de Blumenau, entre outros que a gente não mencionou aqui. Se começarmos a fazer uma listagem, vamos cometer alguma injustiça, porque são muitos aqueles que ajudaram a construir a história vencedora do esporte de Blumenau. Agora, é possível relembrar alguma dessas primeiras atletas nessa caminhada do basquete? Com certeza. Nós tivemos grandes atletas que vestiram a camisa de Blumenau no basquetebol, né? A primeira equipe, né? Nós tínhamos, a maioria era da terra, né? Logicamente porque as meninas eram novas, e eu diria que o primeiro destaque como jogadora representando o Blumenau foi a Shirley, né? A Shirley marcou a época, foi da seleção catarinense, foi vice-campeã brasileira de seleções com a seleção catarinense. Passaram atletas maravilhosas. Posteriormente veio a Valdice, foi outra jogadora maravilhosa. Patrícia, que parou há pouco tempo, mas com 40 anos quase, né? Patrícia. A Lisane foi outra jogadora que marcou época no basquetebol de Blumenau. E assim como elas, tiveram inúmeras, né? Que cada ano que passou, Blumenau, vamos dizer assim, o nosso maior adversário era Joinville, né? Nós tivemos uma época, hoje, vamos dizer assim, como a gente manteve o trabalho até hoje, logicamente que nós fomos acumulando títulos e hoje temos 18 conquistas contra 9 de Joinville. Mas teve uma época que eu vivi que a gente só apanhava de Joinville. E aí, em 94, a gente reconquistou o título, né? Quer dizer, então, tivemos jornadas memoráveis, assim, e a briga não se resumia só a Jogos Abertos, né? Porque ela se repetia nos campeonatos estaduais, né? Era uma rivalidade, era uma rivalidade, um tempo ali... legal. Dava uns pega bons, muito, né? Sadia, legal. Eu diria que, sei lá, parece que era mais emocionante, porque hoje mudou muito os Jogos Abertos, mudou muito. Mas eu entendo até essas mudanças, porque não se pode comparar com... cada época é uma época. E teve um tempo, o Álvaro, que era o feminino no Vasto Verde e o masculino lá no Ipiranga. Isso. Né? Eu diria para ti assim, que até esse privilégio eu tive. Eu, desses 35 anos que eu fiquei no basquetebol, eu tive 6 meses, sempre trabalhei no Vasto Verde, mas tive 6 meses como técnico do Ipiranga também. Foi numa época que eu fiquei 3 anos só fora do feminino, e nessa época que eu estava fora do feminino, eu estava disponível no Vasto Verde, e o finado Romeu Gheorghi também, que é outra bandeira do basquetebol de Blumenau, né? Que era o presidente, era o que gerenciava o basquetebol do Ipiranga, me convidou e eu fui fazer essa experiência. Fiquei 6 meses já com masculino, não com feminino. Fiquei 6 meses trabalhando no Ipiranga, que é uma experiência diferente, né? No maior rival, né? Eu me lembro também outra figura maravilhosa do basquetebol como dirigente, o seu João Birger, né?
o finado João Birgui também, que era um doente pelo basquetebol feminino, um grande incentivador do basquete. E até teve uma passagem interessante, assim, que a gente falou, até agora há bem pouco tempo, né? Que o seu João não ia gostar se vivenciasse isso, né? Mas, porque sempre vestiram a camisa do Vasto Verde, que é o tricolor, né? A cor do Fluminense. E por força de patrocínio, nos últimos anos, o basquetebol feminino de Blumenau foi patrocinado pela Uniaselv, que era amarelo e preto. E a gente sempre brincava, olha, ainda bem que o seu João não estava aí para ver isso aí, o Vasto Verde com a camisa do Ipiranga. Né? Mas são passagens memoráveis, assim, que não apagam nada do que foi feito, porque foi um trabalho maravilhoso. E eu sempre disse que o dia que eu parasse, eu teria que colocar alguém lá na minha obra, alguém que fosse tão bom ou melhor do que eu. E eu tenho prazer de dizer que eu convidei o professor Camargo, que é meu amigão, meu braço direito, foi durante 10 anos e hoje é o treinador, está aí, ganhando muitos títulos, muito competente. Camargo, oriundo do basquete, foi meu atleta. Álvaro, vamos fazer um breve intervalo e a gente retoma essa prosa, como diz o gaúcho, em seguida, pode ser? Mas com certeza. Álvaro Portugal é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o professor Álvaro Portugal. Bom, professor, lógico, o senhor também, além desse amor pelo basquete, andou em sala de aula ou nas quadras de educação física por muito tempo, né? Com certeza. Eu sou professor aposentado da rede estadual, né? Aqui em Blumenau, na verdade, eu passei por 5 escolas, mas eu me aposentei no Colégio Luiz Delfino, na Rua São José, do qual eu tenho muito orgulho de ter trabalhado 30 anos consecutivos na escola. Diríamos que a escola, o Luiz Delfino, tanto o Luiz Delfino como o Vasto Verde, foram uma extensão da minha família, né? Que a minha vida se resumiu em 35 anos da escola para o Vasto Verde para casa, né? Então, logicamente que a nossa formação, a gente sempre procurou de separar bastante isso, né? E graças a Deus a gente conseguiu levar bem as aulas de educação física num trabalho mais de formação integral do esporte, né? E o basquetebol. São duas coisas distintas que a gente conseguiu levar de bom grado, mas com muita satisfação, muito orgulho de ter trabalhado 34 anos e meio na rede estadual como professor. Além de cumprir essa missão de mestre lá na escola, de lá também, ou lá serviu como um garimpo para se buscar e lapidar atletas, ou isso não fazia parte? Onde é que surgiam as meninas para o basquete? Olha, na primeira leva, né? Logo quando iniciou o basquetebol, nós fomos buscar, eu me lembro, no Colégio Pedro II, que na época era o maior colégio do município. E eu me lembro que na primeira peneira que a gente fez, quando passou lá e divulgou que ia se formar do basquetebol, apareceram no Vasto Verde, de uma vez só, 60 meninas. E aí a gente fez a peneira e ficou com umas 15, mais ou menos. E posteriormente, que a coisa foi tomando volume, fomos conquistando títulos e nos firmando, porque assim como deu certo, poderia não ter dado, né? Felizmente deu tudo certo. E aí as próprias
sempre a escolinha, no início, era feita dentro do Vasto Verde, mas a partir que a coisa foi desenvolvendo, as próprias atletas nossas do adulto começaram também a ir para o meio da educação física, da escolar, e elas começaram, a gente começou a abrir polos nas próprias escolas e procurando garimpar meninas que tivessem aptidão para o basquetebol. E, consequentemente, os Jogos da Primavera, nós temos que enaltecer também, né, que durante todos esses anos sempre foi um espelho para que a gente visse todas as escolas, tanto as particulares como as municipais e as estaduais, e cada menina que se destacasse, a gente fazia o convite para integrar a equipe do Vasto Verde. E assim sucessivamente. Embora uma coisa que a gente ressalta é que antigamente era mais fácil. Da menina vir ao clube. Hoje a cidade ficou maior e ficou mais difícil. Por isso a necessidade dos polos irem ao encontro das meninas hoje dentro do seu próprio bairro, nas próprias escolas. E esse é o pensamento também da Fundação, né? O Álvaro, nesses minutos que nos restam do programa, eu quero falar não só dos títulos conquistados, né, como treinador, como coordenador do basquete, mas também a homenagem recebida, por exemplo, em 2012, na Assembleia, o título de comendador do esporte, o senhor que recebeu a comenda do mérito esportivo. Essa é uma de tantas homenagens, né? A comenda ela é indicada por comendadores que vai ao conselho e o conselho aprova ou não, né? E recentemente o Romeu, né, acabou o Erich, né? Isso, diversos blumenauenses já ganharam nas diversas. O próprio presidente atual, né, que eu também o Galdino, o Sérgio Galdino, né? E muitos blumenauenses que se destacaram. 2002 quem era? Não era 12, não era o Marcelo? O presidente? Não, ainda já era o Galdino o presidente já da era. Fundação. Sim. O Galdino já está já há bastante tempo já lá. Mas que fez a indicação? Não, foi o anterior ao Galdino, foi o Elcio. Elcio Campos. Professor Elson Campos Ferreira. Grande amigo nosso e que nos indicou para o conselho e o conselho aprovou. E, vamos dizer assim, é um reconhecimento que é sinal que, vamos dizer assim, a gente fica muito satisfeito porque pelo menos a gente não passou em branco, né? Foi agora, reconhecido. a Federação Catarinense, no seu centenário, Federação de Basquete, está lançando um livro e o senhor faz parte dessa história também, né? Coincidentemente nós recebemos hoje uma correspondência da Federação, colocando que o dia 17 de dezembro no Lira, em Florianópolis, no Clube Lira, Tênis Clube, vai haver uma solenidade desse lançamento dos livros dos 100 anos do basquetebol e que 20 desportistas, alguns em memória, que já faleceram, vão ser homenageados nesse lançamento e fui comunicado que eu vou ser um dos homenageados, quer dizer que já estou há 2 anos parado, diríamos assim, e ainda tenho a satisfação de receber essas notícias agradáveis e estaremos lá com certeza no dia 17. O senhor tem um espaço aqui, anexo à sua residência, né, onde é praticamente um acervo, né, de medalhas, troféus, placas. O senhor guarda isso com muito carinho, isso simboliza todas as tuas conquistas em quadra e fora dela. Eu sempre tive a mania de guardar fotos, mandar ampliar fotos e tal. E durante 35 anos é lógico que a gente ganhou muita medalha. E os troféus, quase todos ficaram na Fundação e no Vasto Verde. Eu tenho 1 ou 2 aí que eu pedi, que eu fiz questão. Um que me marcou porque foi o hexacampeonato de 95 a 2000 do Vasto Verde, né, adulto. E aí eu pedi para o presidente e ele me deu. Eu tenho uns 2 ou 3 troféus aí, mas as diversas medalhas, e a gente tem a mania de, tanto as fotos como as medalhas, ficar numa gaveta ou numa caixa de sapato, né? E eu tinha um espacinho aqui, eu resolvi colocar em quadro, colocar as medalhas a ficarem expostas, porque é uma maneira de a gente relembrar, né? E quando os amigos vêm aqui, a gente faz questão, e as atletas, quando vêm nos visitar aqui, que algumas delas às vezes vêm, né?
de relembrar um pouco desse passado maravilhoso aí, porque conquistas não se apagam, elas são feitas para serem lembradas, né? E cada medalha dessas, né, simboliza um feito, uma conquista. Uma conquista tem uma história, cada uma tem uma história atrás, né? E você pode ver que tem muitas ali. Pois é, e nesse reencontro que acontece com frequência aqui, além de né, olhar para as medalhas, as placas, a gente acaba relembrando fatos, histórias assim, dessa caminhada, né? Ah, com certeza, tem. Porque vocês se encontram ainda alguns daqueles Sim. pioneiros, né? Sim, a gente se encontra seguidamente, né? Inclusive, agora dia 17 também vai ser homenageado o professor Jorge Sérgio Schwartz, que é o técnico de Porto União, há muitos anos ele está lá, e sempre foi, nas categorias inferiores, sempre teve muito título Porto União, joguinhos abertos e tal, e ele seguidamente vem aqui, né? Virou meu amigo pessoal. Inclusive tem uma pescaria que nós vamos todo ano, faz 10 anos que nós vamos, ele tem um rancho lá na represa do Rio Iguaçu, né? E nós vamos todo janeiro lá, passamos 3, 4 dias na represa. E lá também ele tem um espaço, na casa dele, no recanto dele, também cheio de fotos. E a gente fica relembrando essas passagens, essas conquistas, porque recordar é viver, com certeza é viver. E o esporte em si é maravilhoso, né? Porque a gente teve a oportunidade de... Você já pensou 35 anos, quantas meninas e meninos passaram perante a gente lá, e a gente teve a oportunidade de passar conhecimentos de uma atividade sadia que é o esporte, né? Evitando, quem sabe, de muitas crianças de poder estar hoje em dia na rua e estarem vivenciando o esporte que só faz bem à saúde. Álvaro, muito obrigado, foi um prazer. O prazer é meu, estamos aqui sempre à disposição e o basquetebol continuará sempre vencendo e nós estaremos juntos. Entrevistei o professor, comendador do esporte em Santa Catarina, um vitorioso no basquete feminino, Álvaro Portugal. O programa Nossa Gente está chegando ao seu final. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.